No episódio de hoje, eu convidei o Dr. Jean para um bate-papo sobre saúde do coração. O Dr. Jean é médico pela Unesp de Botucatu, cardiologista pela USP de Ribeirão Preto e hemodinamicista pelo INCOR. Muito obrigada, Jean, por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Está no ar, então, um novo episódio do podcast. Aproveitem! Olá, Débora, olá a todos. Eu que agradeço. Eu fico feliz de poder divulgar um pouco algumas informações a respeito da saúde do coração. Maravilha, Jean. Então, vamos conversar o que são as doenças cardiovasculares e qual que seria o impacto na vida das mulheres. As doenças cardiovasculares são as doenças que acometem o sistema cardiocirculatório. Mas o que é isso? É o coração e os vasos sanguíneos. Todos os vasos que saem do coração para o corpo, para os diversos órgãos, são as artérias. E tudo que retorna dos órgãos para o coração são as veias. Então, qualquer acometimento nesses vasos ou no coração são doenças cardiovasculares. Dependendo da localidade que dá o problema, você tem as complicações. Se der nos vasos da cabeça, é um derrame cerebral. Se der nas artérias do coração, é um infarto do miocárdio. Nas artérias da perna, uma trombose. Nas artérias do intestino, trombose mesentérica. Então, dependendo da localidade. E elas são muito frequentes, né? Elas são muito frequentes. E a principal causa das doenças cardiovasculares é a aterosclerose, que é a doença que vai espessando a parede do vaso por placa de gordura, estreitando o calibre e dificultando a passagem do sangue. E se for, por exemplo, no coração, dá angina de peito, e se o entupimento for súbito, dá um infarto do miocárdio, né? Já passou o tempo de pensar que essas doenças cardiovasculares são mais doenças de homem, né? A Organização Mundial de Saúde mostrou que já ultrapassaram as doenças cardiovasculares das doenças de câncer de mama, câncer de colo do útero. Mais de 30% das mulheres morrem decorrência das doenças cardiovasculares. Isso representa 8,5 milhões de mulheres que morrem no mundo todo ano, né? No Brasil também não é diferente. Mais de 30% das mulheres morrem por doenças cardiovasculares e é o maior da América Latina. Nossa, então eu fiz uma conta aqui rápido. Mais ou menos 23 mil morrem por dia. Nossa, Exatamente. Bastante, né? E às vezes a gente fica com medo, medo de morrer de câncer de mama. E não, né? O coração pode matar mais a gente do que câncer de mama. Que interessante, Jean. E o que pode causar essas doenças? As doenças cardiovasculares têm várias causas, né? Multifatorial. E a gente chama de fatores de risco. Os principais fatores de risco é a pressão alta, é o diabetes, é o colesterol alto, é o tabagismo, a obesidade, a falta de atividade física, né, o sedentarismo, uma predisposição genética. E nós temos visto que, a respeito das mulheres, com essa vida mais moderna, elas têm uma dupla jornada, uma tripla jornada, que dividem o trabalho, não só para trabalho, mas cuidar dos filhos e também nos afazeres domésticos. Isso gera um estresse maior para elas, o que diminui a frequência que elas fazem atividade física, gera uma má alimentação, por vezes tabagismo e excesso de bebidas alcoólicas, né? E nas mais jovens, está associado às doenças cardiovasculares, ao ovário policístico, à menopausa precoce, né? Doenças hipertensivas da gravidez, diabetes gestacional, e trabalho de parto prematuro. Tem outros fatores de risco que não são bem reconhecidos ou estudados, como a violência doméstica, né, e a falta do acesso à saúde. Entendi.
É interessante também. Na síndrome dos ovários policísticos, ele cursa com muita alteração metabólica, principalmente se associada à obesidade. A gente tem um outro podcast que fala só sobre síndrome dos ovários policísticos e outro ainda de obesidade, né? Então, a gente falou bastante sobre mudança de hábito de vida, redução da obesidade, cessação do tabagismo, redução do uso de bebida alcoólica, ter uma vida mais saudável, né, com alimentação saudável e aumento de exercício físico, né? E será que a gente pode falar que as doenças do coração têm uma mesma gravidade, o mesmo impacto nas mulheres em relação aos homens? Então, a notícia não é boa para as mulheres, né? Elas têm se mostrado as doenças cardiovasculares mais graves nas mulheres do que nos homens, né? A Associação Americana de Cardiologia demonstrou em 2021 que a ocorrência do infarto nas mulheres, quando ocorre o infarto nas mulheres, a sobrevida delas é de 5 anos e meio pós-infarto, e nos homens é de mais de 8 anos. E quando acontece, ou seja, então para elas é mais letal as doenças cardiovasculares quando acontece. E quando acontece, o risco de recorrer a um novo infarto é 17% nos homens e 21% nas mulheres. Então, para as mulheres, as doenças coronarianas, né, as doenças que geram infarto agudo do miocárdio, ela é mais grave e mais recorrente. Tá. E aí, Jean, uma pessoa, assim, como que a gente pode falar para quem está ouvindo a gente o que a pessoa sente quando ela está infartando, né? Quais os sintomas e se os sintomas são parecidos no homem e na mulher? Sim. A gente fala das manifestações típicas, né, do infarto e as manifestações atípicas, né? Um quadro clássico, um quadro bem típico, é uma dor no coração, no peito, em aperto forte, né, opressiva, que pode irradiar e se manifestar no braço esquerdo, às vezes no pescoço, ou até nas costas, associado à palidez cutânea, sudorese, dificuldade para respirar, e pode ser desencadeada após uma atividade física. Isso é uma descrição mais típica. E nas mulheres é maior a frequência das manifestações atípicas. Então pode descrever como um ardor no peito, nos ombros, e uma sensação de palpitação, uma fadiga. Então são sintomas não tão característicos e que acaba tendo uma dificuldade no reconhecimento que isso pode ser um problema grave. Então, se esses sintomas persistirem por mais de 20 minutos, tem que procurar um atendimento médico, tem que ir para o pronto-socorro mais próximo para ser atendido por um médico, fazer um eletrocardiograma simples e alguns exames de laboratório, pelo menos, né? E nas mulheres, esses sintomas, eles acabam também tendo relação com estresse emocional, estresse mental e psicossomático. Ô Jean, e por que ocorrem essas diferenças nas mulheres? Sim, só ressaltando, ainda em relação à última pergunta, a extrema importância do reconhecimento rápido desses sintomas é que quase metade das pessoas que têm um infarto não conseguem chegar no hospital, morrem antes de chegar no hospital, né? As diferenças entre homens e mulheres, para dar essa diferença aí no impacto das doenças cardiovasculares, decorrem pelo coração, questões anatômicas, né? O coração da mulher é menor, chega a 2/3 do tamanho do coração do homem, né? E alterações de fisiologia também, né? Tem estudos que mostram que a frequência cardíaca média das mulheres são maiores do que a do homem, ou seja, elas são mais aceleradas mesmo, né?
E as artérias coronárias são menores e tem maior risco de bloqueio, né, de oclusão das artérias, não só as artérias maiores, mas também aquelas ramificações menores, né? Além dessas questões anatômicas e de fisiologia, também impacta a falta, a escassez de campanhas populares de esclarecimento a respeito da doença, para o reconhecimento e o adequado tratamento delas, né? Fora que também dos estudos que tem, né, os ensaios clínicos, a representatividade das mulheres nos estudos é menor, é pequena. Então, nós precisamos de ter mais estudos para as mulheres e feito por mulheres, para poder termos mais conhecimento para melhores diagnósticos e melhores tratamentos para elas. E ainda assim, elas estão associadas também com outros fatores, como a falta de informação, a pobreza, pouca educação. Tá. E no outro episódio, a gente abordou aspectos de ansiedade e depressão na mulher. E falando nisso, ansiedade e depressão tem a ver com doença cardiovascular? Você chegou a pincelar no assunto, mas tem a ver? Sim, é uma verdade, né? A depressão, ela está associada a várias outras doenças, várias outras áreas também. E não é diferente para as doenças cardiovasculares, né? A depressão, ela é uma doença frequente, né? Dependendo da localidade geográfica, pode estar prevalendo, ocorrendo em até 17% da população. E nós sabemos que nas mulheres, a ocorrência de depressão é 70% maior do que nos homens, né? O risco de você desenvolver doenças cardiovasculares em mulheres com diagnóstico de depressão é 30% a 50% maior do que nos homens, né? Tão importante isso que a Sociedade Interamericana de Cardiologia, numa diretriz de cardiovascular para mulheres, ela recomenda para todas as mulheres com doença cardiovascular um rastreamento de depressão. Então, a depressão, ela é tão pior para as doenças cardiovasculares e vice-versa. Tá. Ô, Gia, e aquelas pacientes que já têm alguma doença cardiovascular instalada e desejam engravidar? Como é que a gente pode orientar essas mulheres para que a gestação seja o mais tranquilo possível e o pós-parto também? A avaliação de risco pré-gestação, ela deve ser realizada em todas as mulheres com diagnóstico com doença cardiovascular, seja conhecida ou suspeita. E se você tiver, naquelas pacientes de maior risco, uma avaliação multidisciplinar, é o mais adequado, envolvendo não só o obstetra, mas também o cardiologista, o anestesista, a enfermeira, e isso vai dar uma atenção melhor e mais segura para essas pacientes. As doenças cardiovasculares, elas acabam descompensando mais ou aumentando a chance de ocorrer durante as gestações, porque você tem uma sobrecarga ao sistema cardiovascular. Durante a gestação, existem modificações adaptativas ali para a gestação que levam a essa sobrecarga, como o aumento do volume de líquido circulante, né? Você tem um aumento do metabolismo materno para atender às necessidades fetais, né? Uma anemia fisiológica por conta dessa diluição do sangue, então vive num regime de maior anemia. Um aumento de frequência cardíaca também. No final da gestação e no começo do puerpério, você tem uma maior tendência a ter eventos trombogênicos, né? E os hormônios
da gestação, eles interferem nos vasos sanguíneos, causando uma maior fragilidade. Então, tudo isso pode ajudar a descompensar, principalmente naquelas pacientes que já têm uma doença cardiovascular. Tá. Maravilha! Num podcast anterior, a gente já conversou sobre o tema de obesidade. E, claro, terão outros podcasts com tema de exercício, problema do sono. E dá para a gente tentar evitar ou reduzir a gravidade das doenças do coração? Dá sim, né? As principais medidas de maior impacto, elas são muito simples. São medidas de você ter uma alimentação saudável, né? Com menor teor calórico e menor teor de gorduras, né? Fazer uma atividade física regular, né? Evitar o excesso de peso e não fumar. Essas medidas, elas já são essenciais e são bastante impactantes, porque elas vão também evitar a ocorrência ou diminuir a gravidade da pressão alta, do colesterol alto, do diabetes, e, portanto, vai diminuir a ocorrência e a gravidade das doenças cardiovasculares. Tá. Jean, que recado você queria deixar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente? As doenças cardiovasculares, como nós discutimos aqui, elas são muito frequentes. Então, é importante a transmissão de informação. Compartilhe essas informações com amigos, conhecidos, porque as informações vão fazer diferença. Essas doenças são muito frequentes, certamente vai ter alguém da família, ou um vizinho, alguém que tem doença cardiovascular. Ela é muito frequente, mas, ao mesmo tempo, elas podem ser evitáveis e de uma maneira simples, ou diminuir a gravidade caso elas venham a ocorrer. Então, o meu recado é: compartilhe essas informações. Muito obrigado, Jean, por esse bate-papo incrível. Eu acredito que essas informações vão colaborar bastante para quem está ouvindo a gente. Foi um prazer. Um beijo. Um beijo. Até mais. Até. Um abraço a todos. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Se for útil para você esse episódio, compartilhe com os amigos e nos siga na sua plataforma favorita para você ficar por dentro de todos os assuntos do podcast Saúde da Mulher em Pauta.